Salve, salve, nono ano! Tudo bem com vocês? Galerinha, a gente está vendo aqui a parte de célula, tá? E finalmente nós chegamos na última parte. Falamos da membrana plasmática, falamos do citoplasma e de todas as organelas, e agora vamos falar da divisão celular, né? Falamos do núcleo também, né? Vimos que o núcleo é responsável pela reprodução da célula, e agora a gente vai estar falando sobre os processos em que uma célula se divide e dá origem às células filhas. Tá? Esse processo é chamado de divisão celular. Então vamos lá. Por que as células se dividem? Né? O processo pelo qual uma célula se reproduz e origina células filhas é denominado divisão celular. Neste caso, dividir significa duplicar, pois as novas células formadas crescem e tornam-se idênticas à célula original. Tá? Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Gleus, qual é a diferença dos dois processos? Primeiro, na mitose, uma célula, né, 2N, uma célula diploide, ela vai se dividir e vai dar origem a duas células filhas idênticas à célula original. Tá? Se a célula é diploide, teremos duas células filhas diploides. Na meiose, a célula que vai se dividir, né, a célula diploide, ela vai primeiramente dar origem a duas células com a metade do número de cromossomos da célula inicial e depois cada uma delas vai dar origem a mais duas. Ou seja, a célula mãe, 2N, se divide e origina 4 células filhas com a metade do número dos cromossomos da célula inicial. Tá? Então, Gleus, quer dizer que nós temos aí dois tipos de divisões, dois processos de divisão, a mitose e a meiose. A mitose eu observei que as células filhas são idênticas à célula mãe. E na meiose eu observei que as células filhas contêm a metade do número de cromossomos que tem na célula mãe. Tá bom? Então vamos ver aqui, né? Bom, o ciclo de vida, né, do homem, a gente observa aqui que ocorre aqui mitose, né, e meiose. Por exemplo, o homem ele tem 46 cromossomos, assim como a mulher, né? Os cromossomos aí que trazem, né, o material genético, os genes, tá certo? Então, o homem vai sofrer meiose, tá? E aqui nós teremos a formação, né, de uma célula haploide, que é um espermatozoide. A mulher também, certo? Vai sofrer meiose e vai dar origem a uma célula haploide também, né, que é o óvulo. Note que cada célula haploide ela vai ter a metade do número de cromossomos que tem as células corporais. Tá? As células do corpo, do homem e da mulher, apresentam 46 cromossomos. Mas as células sexuais de cada um vai ter apenas a metade, ou seja, 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo. Tá? Daí, né, ocorre a fecundação, onde os gametas irão se unir, irão se fundir, tá? E aí nós teremos a formação de um zigoto 2N, né, já que é N do espermatozoide mais N do óvulo, 23 do espermatozoide mais 23 do óvulo, teremos então um zigoto com 46 cromossomos. Tá? E aí, novamente, né, nós teremos aqui a formação de várias mitoses até produzir aí as células do corpo do homem e da mulher. Beleza? Bom, o ciclo celular. Uma célula não está permanentemente em mitose. Isto é, ela não está sempre se dividindo, não. A maior parte da vida da célula é representada pelo período entre uma divisão e outra, que é chamado de interfase. Então, Gleus, esse período aqui chamado interfase, ele fica entre uma divisão celular e outra, né? Exatamente. No ciclo celular devem ser considerados dois momentos, tá? Ou seja, o ciclo celular, que é todo o período aqui de vida da célula, podemos dizer assim, né? Durante todo esse tempo, nós teremos aí dois períodos importantes. Nós teremos o período chamado interfase, né, que é quando a célula não está se dividindo, e a mitose, que é quando a célula está se dividindo. Tá bom? Bom, interfase. Vamos falar aqui do primeiro processo, que é quando a célula não está se dividindo. Nesse período são definidas 3 fases. Tá? Gleison, o que é que acontece importante na interfase? A célula, para poder entrar em mitose, tá? Antes que ela comece a entrar em processo de divisão celular, ela deve primeiramente duplicar o seu material genético.
ela deve, né, duplicar o seu DNA. E isso vai acontecer aonde? Vai acontecer nesse período chamado interfase. Tá? O primeiro período da interfase nós chamamos de G1. O que é que acontece no G1? Não há atividade relacionada com o processo de divisão celular. Ainda não ocorreu a duplicação dos cromossomos. Então tá lá de boa, né? Você observa aqui, ó, tá, ó, no período G1, né, o gráfico aqui está constante, ou seja, não ainda está parado, né? Não houve aí duplicação nenhuma. Porém, no período S, ocorre a duplicação de DNA de cada cromossomo. Então, no período S, você observa que o gráfico dá uma subida de 2C para 4C. Ou seja, né, está duplicando, né, de 2 para 4. Ou seja, está duplicando aqui o DNA. Tá certo? No período G2, ou fase G2, a síntese de DNA já se completou. Né? É a fase que antecede a mitose. Ou seja, no período G2, o gráfico ficou novamente aqui parado, tá certo? Porém, já duplicou e a célula encontra-se, né, em ponto de bala para entrar em mitose, certo? Que é a primeira divisão celular, ok? Então, na região do centrômero de cada cromátide irmã, né, nós temos aqui as cromátides aqui, vimos na última aula aí, na aula de núcleo, né, que cromátide é um lado, né, uma banda dessas aqui do cromossomo, né, uma das metades dos cromossomos, tá? E na região do centrômero, que é exatamente o centro do cromossomo, que nós falamos também, de cada cromátide irmã, surge um complexo proteico chamado cinetócoro, tá? O cinetócoro, essas estruturas aqui, ó, que surgem exatamente aqui, né, na região do centrômero, ao qual se unirão fibras especiais chamadas fibras do fuso na divisão celular. Ou seja, fibras irão ser produzidas para ficar presas aqui, nessa região aqui do cinetócoro, para poder segurar os cromossomos no centro da célula, no período de divisão celular. Beleza? Então, isso quer dizer que essa região aqui do centro do cromossomo, que é o centrômero, irá surgir esses complexos proteicos aqui, ó, que vão servir para segurar o cromossomo, né? Tipo uma fibra que vai ser produzida para aninhar o cromossomo para que ele possa ficar preso no meio da célula. Vamos entender isso aqui direitinho, tá? Bom, quando a célula vai entrar em divisão, também ocorrem modificações no citoplasma. No final da fase G2, quando a célula já está em ponto de bala para entrar em mitose, o centrosomo e o par de centríolos, né, quando presentes, se duplicam. Centríolos, pessoal, é aquela organelazinha do citoplasma que ela se duplica, né, que fica um de um lado da célula, outro do outro, e aí elas produzem essas fibras do fuso que irão prender o cromossomo no centro da célula, tá bom? Assim, antes de iniciar a divisão celular, a célula já duplicou o DNA, né? O centrosomo e os centríolos também. Então tá tudo duplicado aí para poder começar o processo de divisão. Os centrossomos são responsáveis pela formação dos microtúbulos que vão originar as fibras do fuso. Então os microtúbulos eles vão originar esses cordões aí de proteína, as fibras do fuso, né? Que vão, no caso, prender os cromossomos no centro da célula. Então observa só. Aqui são os centríolos, né? As organelas do citoplasma que são usadas aqui na divisão celular, né? Eles vão exatamente se duplicar, ó, tá? Eu tinha apenas um centríolo, vou ficar com 2, tá certo? Aqui é mostrando o centrossomo, né? Aqui a carioteca, né? Com, no caso, os nucleolos e aqui os cromossomos aqui, ó, tá certo? Bom, mitose. Vamos falar então da primeira divisão celular. Né? A célula já se preparou no período G2, ela já estava duplicando os centríolos, né? As estruturas internas lá do citoplasma já vão começar a trabalhar para segurar esses cromossomos aí. Gleison, a mitose diz que uma célula mãe se divide e origina duas células filhas idênticas. Clonagem. Tá? A célula vai se dividir e vai originar duas células idênticas. Beleza? Inclusive, reprodução de bactérias, né? Que é através de mitoses. Tá? A mitose é dividida em 4 fases. Nós iremos agora conhecer as 4 fases da mitose. Temos a prófase, metáfase, anáfase e
telófase. Gleison, eu preciso saber o que é que acontece em cada uma dessas fases, precisa saber o que é que acontece em cada uma dessas fases e ainda precisa ver como é o comportamento, como é a foto, como é a figura da célula no momento de cada uma dessas fases aqui. Tá? A separação final das duas células resultantes é chamada citocinese. Então, quando a gente chegar lá na última etapa, na telófase, nós iremos ver aí já as duas células filhas formadas, né, e a divisão perfeita das estruturas. Nós teremos então esse processo chamado citocinese. Aqui é mostrando, né, as etapas da mitose. Então, a prófase, olha só como é que está aqui, né, os cromossomos aqui ainda, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos agora ver, pessoal, cada uma dessas fases aí individual, certo? O que é que acontece com a célula em cada uma dessas etapas aí. Então vamos falar primeiro da prófase. Gleison, o que é que acontece aqui na prófase, tá? Aqui é mostrando a prófase sendo observada com microscopia, tá? E mostrando aqui em desenho, olha só. Primeiramente, eu observo que os cromossomos ainda são aqui, né? Foram duplicados, né? Porém ainda são filamentos meio que finíssimos aí, né? Ó, tá todo totalmente alinhado, né? Nós temos aqui os nucleolos, né? Aquelas esferas que são localizadas dentro do núcleo, que são formadas por ribossomos, né? Os centríolos, né? E as fibras do fuso, que nós falamos agora há pouco, que elas vão servir para prender os cromossomos. Então, Gleison, o que é que vai acontecer aqui na prófase? Estou observando aqui a célula em fase de prófase, tá? Primeiramente, os nucleolos irão desaparecer, tá? Eles irão sumir, e a carioteca, ela vai estourar, ela vai romper, né? Rompimento da carioteca. Gleison, o que é mesmo a carioteca? É a membrana do núcleo. Então a carioteca vai romper e os nucleolos irão desaparecer. Obviamente os cromossomos irão ficar soltos aqui, né, dentro da célula, beleza? Isso aí é a fase de prófase. Fase de metáfase. O que é que vai acontecer? Primeiramente, os cromossomos que estavam soltos, eles chegaram à sua condensação, né? Chegaram aqui à sua máxima visualização. A gente consegue visualizar perfeitamente esses cromossomos com microscopia, claro, né? E a gente observa aqui que eles se condensaram, né? Então, esses cromossomos, eles encontram-se aqui todos, ó, presos, tá? Bem no centro, aqui, né? Eles foram trazidos para a placa equatorial, região central lá da célula. Tá? E note que cada cromossomo ficou preso exatamente, ó, por uma fibrazinha dessa daqui. As fibras, ó, observe que elas estão presas, sendo vindas de cada cromossomo, de cada centríolo. Né, ó. O centríolo aqui manda uma fibra para outro centríolo e a fibra acaba prendendo, certo, o cromossomo pelo centrômero, né, bem no centro dele aqui. Ó. Então tem todos os cromossomos presos aí na região central da célula. O que é que caracteriza a metáfase? Né? Máxima condensação dos cromossomos, certo? Cromossomos levados para a região central ou placa equatorial da célula. Beleza? Isso é o que caracteriza essa etapa. Bom, anáfase. Né? O que é que caracteriza a anáfase? Note que os cromossomos foram divididos ao meio, né? E as cromátides, na realidade, ó, cada cromátide está sendo trazida para os polos da célula, para, né, as regiões aqui, para os extremos da célula. Ou seja, esses 4 filamentos aqui, essas 4 cromátides, estão sendo trazidas para cá e essas 4 cromátides estão sendo levadas para lá. As fibras estão trazendo, né? Então isso é o que caracteriza a etapa de anáfase. E a etapa de telófase, note que aquelas fibras que vieram para cá, né, aquelas cromátides que vieram para cá, formaram os cromossomos aqui. Aquelas cromátides que foram para lá, formaram esses cromossomos simples aqui, né, sem estar condensados, obviamente. Os nucleolos reapareceram, tá? A carioteca reapareceu também, se reformou, né? Ó, a carioteca novamente surgiu aqui e surgiu para cá, tá certo? Ou seja, eu tenho uma célula filha idêntica à célula mãe quando estava em fase de prófase. E eu só estou vendo aí que elas estão iguais à fase de prófase. Exatamente, só que na prófase eu tinha uma célula, agora eu tenho 2. Então a mitose diz que a célula mãe se divide e origina 2 células filhas idênticas, tá? E a gente tem aí
o processo de divisão do citoplasma, né? É um processo chamado de citocinese, tá bom? Também temos aqui a divisão do núcleo, né? Processo chamado de cariocinese, beleza? Né? A reorganização da carioteca, tá? Os cromossomos vieram para cá e os outros cromossomos vieram para cá, tá? E aí eu tive a formação de duas células filhas idênticas. Bom, vamos ver aqui um videozinho que ele explica tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá? Vamos olhar aí, ó. Durante a prófase, os cromossomos sofrem a replicação e, em seguida, tornam-se mais curtos e grossos durante a condensação. Eles ainda estão dentro do envoltório nuclear. No final da prófase, o envoltório nuclear se rompe. Isso marca o início da metáfase. Agora vemos os dois centríolos, que se deslocam em direção aos polos. Os cromossomos se dirigem para o centro da célula, onde se localiza a placa equatorial, conhecida como a placa metafásica, que cresce na direção dos cromossomos e, finalmente, se apega, liga aos centrômeros de ambos os lados. Em ambos os lados da placa metafásica, podemos ver as duas regiões piramidais limpas, formado por fibras do fuso. Agora, se dermos um olhar mais atento nos centrômeros, veremos que ele se divide para formar dois cinetócoros, e cada um deles é visto anexado a um cromatídeo. A anáfase começa com a separação inicial dos cinetócoros. E então, as cromatídeas irmãs se separam. Essas cromatídeas separadas são chamadas de cromossomos filhos. Após o início da anáfase, esses cromossomos filhos começam, então, a se separar uns dos outros, afastando-se cada uma para as duas regiões polo do fuso. Agora, o envoltório nuclear é formado em torno de ambos os conjuntos de cromossomos. Começa agora o processo de citocinese. Nesta região do centro do fuso, as vesículas começam a se acumular. Isto leva à formação de constrição, que gradualmente se aprofunda e, finalmente, se divide para formar duas células filhas. Olha só que show, né? Tudo que eu falei aqui, passando pelas 4 fases, vocês viram aí no vídeo o que é que acontece com a célula, tá? Bom, agora a gente vai falar da meiose. Pessoal, a meiose, ela é uma divisão celular tão grande que ela é dividida em duas, meiose 1 e meiose 2. E como o próprio nome diz, meiose, meio, a célula vai ser dividida aí e as suas estruturas serão divididas pela metade, tá bom? Então, na meiose acontecem 2 divisões celulares sucessivas, dando origem a 4 células. Né? Nós vimos lá no começo da aula, do slide, que a célula mãe se divide em 4 células, contendo a metade do número de cromossomos, né, da célula original. Tá? Essas divisões são reunidas em 2 etapas. A meiose 1, que é chamada reducional, pois ela reduz pela metade, tá, o número de cromossomos que tem aqui na célula original. Tá? E meiose 2, que é dita equacional, tá? Pois é tudo dividido aqui equitativamente por igual aqui em cada uma dessas células que serão formadas. Então, o número de cromossomos das células iniciais é mantido igual nas células que se formam, tá? Então, aqui ele está mostrando a meiose, né, o complexo geral da meiose, dividindo em meiose 1, tá? Célula mãe aqui, por exemplo, com 4 cromossomos, vai originar 2 células filhas com 2 cromossomos cada uma. E a meiose 2, onde cada célula dessa daqui vai novamente se dividir. Ok? Você pode dizer que a meiose 2 é como se fosse uma mitose? Sim, né? Podemos dizer que a meiose 2 ela é quase uma mitose. Tá? Então, vamos lá. Bom, nós vimos que a nossa célula terminou lá, né, com 2 cromossomos. Tá? Cada cromossomozinho é uma célula filha. Né? E aí, a célula vai entrar novamente em interfase. Certo? Pessoal, a interfase é quando ocorre a duplicação do DNA. Então, se eu terminei, por exemplo,
com 2 cromossomos dentro de uma célula e ela vai entrar em interfase novamente, eu vou terminar essa interfase ela estando com quantos cromossomos? Com 4, pois a interfase diz que, né, vai acontecer a duplicação do DNA, tá certo? Então, se eu terminei uma mitose com 2 cromossomos, por exemplo, dentro da célula, né, quando essa célula entrar em interfase, eu teria agora 4 cromossomos, tá? Na fase G1, mesmo esquema, produção de RNA e crescimento celular. Fase S, duplicação dos cromossomos e centríolos. Tá? E fase G2, aumento do volume do citoplasma. Tranquilidade. Vamos lá. Meiose 1. Nós iremos passar por todas as fases, né, que a gente viu. Na mitose a gente viu a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na meiose 1, nós iremos ver a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Quando chegarmos na meiose 2, iremos ver a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Note que a prófase 1 ela é o período mais longo da divisão celular. Por quê, Gleison? Porque a prófase 1 ela tem 5 períodos. Ela é dividida em 5 períodos, certo? É meio que uma fase meio que inédita, né, dos processos de divisão. Porque ela vai apresentar esses 5 períodos aí onde irão acontecer, né, coisas importantíssimas, tá, para a duplicação da célula, né? Então vamos lá. Na meiose 1, certo? A prófase 1, no caso, vai estar mostrando o mesmo esquema. Os cromossomos já duplicados tornam-se condensados, né? E ocorre o empareamento dos cromossomos homólogos. Bom, aqui estão as 5 fases da prófase 1. Deus, antes de eu entrar em metáfase 1, eu tenho que passar por esses 5 períodos aqui? Sim. Quais são os 5 períodos aí da prófase 1? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Cada um aqui vai acontecer, né, algo importante. Primeiramente, no leptóteno, os cromossomos ainda estão todos lá, né, ainda são finíssimos, né, ainda estão totalmente alinhados, né, tá tudo misturado lá, de boa. No zigóteno, os cromossomos eles irão ficar pareados, né? Digamos que eu tenho aqui 2 cromossomos pretos e 2 cromossomos vermelhos, por exemplo. O cromossomo preto fica um ao lado do outro e o cromossomo vermelho fica um ao lado do outro. Tá? Então ocorre aqui o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Tá bom? No paquíteno nós teremos aí uma grande novidade. Nós teremos aí finalmente o foco principal da divisão celular. Porque o paquíteno já mostra a formação de tétrades ou bivalentes, ou seja, irá dar início à troca do material genético. O cromossomo preto, por exemplo, ele irá trocar o material genético com o cromossomo vermelho e o vermelho irá trocar o material genético com o cromossomo preto. Eles irão começar aí a trocar os seus DNAs, beleza? Só que no paquíteno ainda não fica muito visível essa troca de material genético. E no diplóteno, quando ele mostra, né, a troca perfeita de uma perna de um cromossomo preto com o cromossomo vermelho e o braço de um cromossomo vermelho com o cromossomo preto, eu tenho aí, portanto, uma visibilidade chamada de quiasmas. Né? As quiasmas, portanto, são mostras que houve a troca de DNA. Deus, como é o nome dessa troca de DNA? Ela é chamada crossing over. Tá? Ela se inicia no paquíteno e só pode ser visualizada no diplóteno. Beleza? E a diacinese, nós temos aqui a terminação aqui dos quiasmas, né? Houve a separação dos cromossomos, porém, o cromossomo preto está com um pedaço do cromossomo vermelho e o cromossomo vermelho está com um pedaço do cromossomo preto. Tá certo? Ou seja, eles ficaram aí com suas perninhas trocadas, né? Já que teve mistura de DNA que começou no paquíteno e foi observada no diplóteno. Beleza? Terminando aqui a diacinese, nós encerramos a prófase 1. E iremos então para a metáfase 1. Tá? Gleison, na metáfase da mitose, eu percebi que os cromossomos eles são levados para a região central da célula. E aqui é a mesma coisa. Os cromossomos são levados para a região central, para a placa equatorial, ou placa metafásica, tá certo? E você pode observar aqui, ó, que eles estão bem no centro, mas eles estão com as perninhas trocadas, ó, certo? Deus, por que eles estão com as perninhas trocadas? Porque houve troca de material genético lá no paquíteno. Lembre-se, houve crossing over, tá bom? Então, cromossomos pareados e dispostos na placa mediana equatorial da célula, tá?
Cada cromossomo está preso às fibras do fuso, né? Como um comportamento normal lá da metáfase da mitose. Beleza? Anáfase 1. O que é que acontece na anáfase 1? Mesmo esquema da anáfase lá da mitose. Né? Ocorre que a separação, né, dos cromossomos ao meio, certo? E os filamentos são trazidos para os polos. Tá? O encurtamento das fibras do fuso, né? Cada cromossomo homólogo inteiro é conduzido a um dos polos. Tá? Bom, e aqui nós temos essa separação. E na telófase 1, certo? Nós temos aqui, né, chamada também de citocinese 1, a célula se divide em duas e cada uma apresenta 23 cromossomos haploides, né? E cada uma com 2 cromátides. Ou seja, veio a metade para cá e veio a outra metade para cá, originando 2 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula que se iniciou, da célula mãe. Beleza? Terminando a meiose 1, a gente entra em meiose 2. E nós iremos passar por todas as fases novamente. Prófase 2, eu tenho cada célula filha agora ali que eu achei, né, na meiose 1, está aqui uma e está aqui a outra. Digamos que aqui é a célula filha A e a célula filha B. Está aqui a célula filha A e a célula filha B. Certo? Na prófase. Mesma coisa. Desaparecimento do nucleolo, rompimento da carioteca. Tá certo? Metáfase 2, célula filha A, célula filha B. Né? Cromossomos levados para a placa equatorial, mesma característica, cromossomos levados para a placa equatorial. Anáfase 2, célula filha A e célula filha B. Divisão do centrômero do cromossomo, filamentos trazidos aos polos. Filamentos trazidos aos polos. Mesmo esquema. E telófase 2, célula filha A, célula filha B. Note que a célula filha A está sendo dividida em duas. E a célula filha B também está sendo dividida em duas. 1, 2, 3, 4. A meiose diz que a célula mãe, célula mãe diploide, ela vai se dividir e originar 4 células filhas haploides. Tá? E assim a gente termina o processo de divisão celular. Pessoal, muito obrigado, valeu, até a próxima.